Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da interface, tá? Então, e aí eu coloquei como subtítulo, vamos fechar um contrato, tá? Por que fechar um contrato? Porque a interface, ela vem justamente com essa ideia de um contrato. Quando você fecha um contrato com alguém, quando você assina um contrato com alguém, as partes são obrigadas, né? Cada uma a uma determinada, a um determinado serviço, vamos dizer assim, tá? Então, quando você implementa, quando você pega uma interface para utilizar, é como se você fechasse um contrato dizendo assim, olha, o que você está me oferecendo, eu vou implementar, tá? Então, é mais ou menos isso que você está falando quando você diz que vai fazer uma interface, vai utilizar uma interface. Então, você está assumindo que o que tem dentro daquela interface você vai utilizar. Então, como é que acontece? Bom, primeiro, vocês precisam entender que interface aí vai ser uma especificação de um tipo, tá? Mas que não define implementação para os métodos. Então, ela tem métodos, mas ela não tem corpo para nenhum dos métodos. Então, lá na classe abstrata, você podia ter um ou outro método abstrato. Na interface, você não vai ter isso. Todos os métodos serão abstratos, certo? Então, eu estou realmente fechando um contrato. Eu estou dizendo assim, olha, eu me comprometo a implementar tudo que você colocou aqui, tá? Da forma como foi colocado. Então, basicamente é isso, tá? Então, uma classe, quando utiliza uma interface, ela assina um contrato em que se compromete a implementar todos os métodos definidos pela interface, tá? Isso é muito importante, tá? São todos. Eu não vou implementar, ela tem 3 métodos, eu não vou implementar um só. Eu vou implementar todos 3. Bom, a interface, ela não é uma classe, tá? E sim uma entidade. Como assim? Uma interface não vai ter um construtor, tá? Então, você não vai criar objetos, né, desse tipo, certo? Você não tem atributos, certo? Você não tem, então, espaços, né, declarações que você vai modificar o conteúdo, não vai acontecer. O que você tem numa interface são constantes, certo? Ou seja, uma constante você não faz alteração nela, então eu posso definir uma constante dentro da interface, a constante que eu quero que você utilize nas implementações. E eu posso também colocar métodos abstratos. Todos os métodos vão ser abstratos, tá? E aí, os métodos dessa interface, né? Eles são implicitamente abstratos. Isso quer dizer que a gente não precisa utilizar a palavra abstract, tá? Então, eu não vou usar essa palavra, mas isso não quer dizer que ele não seja abstrato, tá? Então, a ideia dele é justamente que ele seja abstrato. Então, já parte do ponto que os métodos que estão lá dentro são abstratos. Então, todo mundo que pega uma determinada interface para utilizar, ele precisa implementar, né, o corpo, dar corpo aos métodos que estão ali definidos. Tá? Então, a interface aí não contém construtores, tá? Nem destrutores, tá? Vou deixar já aqui um parêntese aqui em relação aos destrutores. Assim, Cris, eu acho que eu nunca ouvi você falando de destrutores. Acho que eu já falei de destrutores com você. Acho que uma vez, talvez eu falei de destrutores. Não talvez. Já falei de destrutores? Não, tipo, no Arrelist tem um negócio parecido, que é o Clear. É porque o que Já. acontece? Dependendo da linguagem de programação, você, assim como você tem métodos que vão construir o objeto, você tem métodos que vão destruir esse objeto, vamos dizer dessa forma, tá? Eles cortam essa relação que existe, tá? Para que você acesse aquela informação. Então, é como se eu liberasse aquele espaço já para ser reutilizado, quando eu uso um destrutor. Em Java, a gente não tem o destrutor, a figura dos destrutores, porque a gente tem o garbage collection, tá? Que é quem faz a limpeza, né? Dessa parte da memória. Então, de tempos em tempos, ele tem todo um algoritmo para poder fazer análise do que é que está sendo utilizado, o que é que não está, e o que é que pode ser jogado fora. Tá? Então, o Garbage Collection
é que vai trabalhar justamente com essa no formato desse destrutor de objetos. Destrutor entre aspas, tá, gente? É só mesmo para fazer esse antagonismo com construtores, tá? Então, na interface, no caso, você não tem nem um construtor, nem destrutor, nem nada. Existem algumas linguagens, como, se eu não me engano, o C++, você usa os destrutores, tá? O C++, os ponteiros, que são justamente essas relações de apontar para um objeto, eles são bem chatinhos nesse sentido, porque às vezes você pode perder essa informação e se você não destrói essa informação, você não usa o destrutor, aquele espaço ali ele fica impossibilitado de uso, tá? Então era um problema que tinha muito com C++. Hoje em dia eu nem sei se já deve ter tido alguma atualização em relação a isso, mas já faz muito tempo que eu usei o C++. Bom, então existem algumas linguagens que precisam dessa figura, tá? O Java não precisa, o Python também não precisa, tá? Bom, em relação a esses métodos da interface, eles possuem visibilidade implicitamente pública, tá? Ou seja, eu não preciso usar a palavra public, tá? Então, assim como implicitamente é abstrato, eu não preciso utilizar o abstract, eu tenho também métodos públicos, tá? Então, eles são public sem que eu precise utilizar a palavra public. Apenas a declaração de campos constantes são permitidos, tá? Então, eles são públicos, estáticos e final, tá? Também sem a necessidade de usar essas palavras. Então, quando eu defino aqui, ó, um campo, tá? Uma variável aqui, pi, por exemplo, que é do tipo double, eu já tenho que atribuir um valor a ela, porque isso aqui é uma constante, porque qualquer campo, qualquer declaração de campo aqui, ó, que não seja um método, ele é público, ele é estático e ele é final, tá? Então, todo mundo vê, tá? E ele é constante, ele você não vai ter não vai ser mutável, tá? Esse valor vai ser utilizado em todos os métodos que você for implementar aí, tá? Bom, como é que eu faço? Qual é a sintaxe que eu faço para poder implementar, então, a interface? Tá? Você pode usar aqui o public interface e o nome da interface, certo? O public, ele geralmente também é opcional, tá? Você pode botar a interface e o nome e mandar ver. E aqui, ó, dentro, tá, dessa interface, você vai dizer quais são as constantes e os métodos que quem for utilizar essa interface precisa fazer essa manipulação, certo? Então, um exemplo aqui, por exemplo, ó, se eu crio uma interface pessoa, tá? Public interface pessoa, e aqui dentro eu vou ter constantes e métodos abstratos, certo? Só isso. Mais nada vai ter aí dentro. E a sintaxe para eu implementar uma interface, para eu utilizar ela, tá? Então, eu preciso aqui, ó, depois do nome da classe, eu vou dizer que ela implementa, tá? Implements, e o nome da interface que ela implementa, tá? Então, aqui, por exemplo, a classe pessoa, tá? A classe pessoa física implementa pessoa, certo? Isso quer dizer que pessoa é uma interface, ou seja, tudo que está aqui dentro da minha entidade, né, da minha interface pessoa, ele precisa ser implementado em pessoa física, certo? Obrigatoriamente, ele precisa fazer essa implementação. E aí, a gente pode utilizar aí o nosso instance of também dentro de utilizar isso aí a partir de uma interface, tá? O que a gente consegue fazer aí? Então, tem um exemplo aí, ó, desse pessoa física, tá? Então, eu tenho aqui uma void main, eu tenho uma classe pessoa física, tá? P, criei aqui um objeto P, que é do tipo pessoa física. E aí, eu posso verificar que se essa pessoa física aí, tá? Na realidade, eu ia ter botado o Pzinho aqui. Instance of pessoa, tá? Se é uma instância de pessoa, tá? Nesse caso aqui, eu estou avaliando se a classe pessoa física é uma instância de pessoa, ou seja, se ela realmente está implementando pessoa.
certo? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou verificando se ela está implementando a interface pessoa. Quando eu fiz lá na atividade de vocês, que eu coloquei o objetozinho aqui, C, né, com cartão C, instance of Natal, né? Foi isso que eu usei com vocês. Eu verifiquei se o objeto, ele era uma instância de uma classe, tá? Nesse caso aqui, eu estou olhando se uma classe é instância aqui, se ela implementa essa interface. Por que que eu preciso fazer isso? E por que que vocês podem encontrar muito isso aí na vida de vocês, tá? Porque quando você tem grandes projetos, tá? Muitas vezes a gente termina criando as interfaces para obrigar o programador a seguir um padrão, tá? Então, para que ele não faça como vem na cabeça dele, tá? Muitas vezes você cria as interfaces. Olha, para poder fazer uma autenticação de usuário, tá? Independente do tipo de usuário, eu preciso fazer uma autenticação de usuário, certo? Então, eu posso criar uma interface que vai determinar quais são os métodos que eu preciso desenvolver para que eu possa fazer essa autenticação. Como é que eu vou avaliar que realmente o meu programador, né, criou essa classe da forma que deveria, utilizando essa autenticação, tá? Então, estamos falando de 2 programadores diferentes, tá? Um programador que vamos dizer que é um sistema que tem justamente essa pessoa física, vamos dizer assim, tá? E aí essa pessoa ficou responsável por implementar a pessoa física, tá? Só que pessoa física precisa implementar uma interface de autenticável, tá? Autenticável é o nome da interface. E aí, essa interface vai ter justamente os métodos necessários para que pessoa física seja autenticada no sistema, certo? Só que aí, quando eu vou fazer uma outra parte, tá? E aí eu preciso saber se ele realmente implementou o autenticável, né? Se ele usou os métodos que estão lá definidos, eu posso utilizar aqui, ó, instance of, tá? Então, é uma segurança que eu tenho que o outro programador realmente utilizou a interface, né? O padrão que a gente está desenvolvendo, tá? Então, não foi algo que veio da cabeça dele apenas. Estava lá e ele realmente implementou o que deveria ser implementado, tá? Então, existe um padrão para poder fazer uma autenticação, tá? Então, existem métodos específicos que vão ser utilizados, né, de uma forma mais genérica para vários. Então, ele precisa todos terem o mesmo nome, para que a gente possa fazer com que esse polimorfismo funcione, certo? Então, por exemplo, lá no cartão, né? Então, todos os cartões tinham lá o show message, tá? Cada um de seu jeito, tá? Cada um com corpo. Mas o nome, a assinatura do método é o mesmo. É show message do mesmo jeito, tá? Então, se eu fosse utilizar o show message em um dos cartões que não estava implementando, por exemplo, o método abstrato, ia dar problema, tá? Então, o instance of eu consigo aí fazer essa validação, se realmente essa classe aqui, ó, se ela implementou realmente a minha interface, tá? Então, o instance of eu consigo utilizar daquele outro jeito e consigo utilizar aqui, né, também com a parte de interface, tá? Então, pode falar. Não estou entendendo muito bem, mas essa interface aí vai substituir a nossa classe abstrata? Então, estou chegando justamente aí, tá? Deixa eu só explicar o funcionamento com o diagrama, que aí a gente fala justamente dessa relação com a classe abstrata. Porque você diz assim, poxa, Cris, mas não vejo motivo para existir uma interface se os métodos abstratos podem estar dentro da minha classe abstrata. Não é isso? Fica tá parecendo né? um pouco... Você olha e diz assim, ué, que doideira. Tá parecendo um pouco de mais do mesmo, tá ligado? Isso, parece. Mas vamos resolver esse problema agora, tá? Inicialmente, quando você falou interface, eu pensei, não, a gente vai criar uma telinha bonitinha lá para Não. os locais de clicar, nada a ver. A gente vai ver isso aí alguma hora? Não é essa não. É outra. Então, o que acontece aqui? Esse exemplo aqui, gente, é um exemplo que tem na Kailun, que eu achei que ele estava bem
bem claro, tá? Em relação ao uso de uma interface. Então, eu tenho aqui uma classe funcionário que, ó o azinho aqui, tá? Então, é uma classe abstrata. Funcionário é uma classe abstrata. E aí, eu tenho diretor, secretário, gerente, engenheiro. Ou seja, olhando o meu diagrama, eu sei que não vai existir um objeto funcionário. Só podem existir funcionários que sejam diretor, secretário, gerente ou engenheiro. Só pode existir esses 4. Certo? Concordam comigo? Alguém não entendeu o porquê disso, dessa minha afirmação? Preciso olhar o chat. Repita aí. Pode repetir. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma classe funcionário, uma classe abstrata, certo? Existem as especializações aqui para diretor, secretário, gerente e engenheiro. Olhando esse diagrama, eu posso afirmar que nessa empresa só existem funcionários que são ou diretor, ou secretário, ou gerente, ou engenheiro. Concordam comigo? Sim, eu concordo. Por quê? Porque tem uma clara ligação entre eles ali. Não estou vendo nenhum outro além dele. Mas e eu posso criar um funcionário qualquer que não se enquadre em nenhum desses cargos? Não. Por quê? Porque a classe é abstrata. Exatamente. Então, quando eu olho aqui o azinho, eu já sei que um funcionário, só por ser funcionário, funcionário por funcionário, não pode existir. Os únicos funcionários que podem existir são esses 4. Funcionário qualquer não entra não na folha de pagamento aí. Não entra, funcionário qualquer de jeito nenhum. Só se ele tiver um desses 4 cargos. Até aí, beleza, certo? Vamos dizer que eu preciso aí realizar o login de um funcionário, mas que nem todos eles, para mexer no sistema, vão requerer autenticação. Tá? Então, só alguns deles que eu vou precisar fazer uma autenticação. Por exemplo, eu tenho aqui o diretor, tá? Extend funcionário, ou seja, né, a relação de herança está aqui. Ele tem aqui um método, tá vendo? Autentica, que tem uma entrada, uma senha, e aí eu vou precisar aqui, dentro desse corpo, verificar se a senha recebida, né, confere com o que eu tenho lá no meu banco, certo? Uma autenticação tradicional. Pego a senha, verifico se está igual ao que está armazenado. Se tiver, beleza, retorno boleando que, verdade, está liberado. E eu tenho aqui, gente, uma classe gerente que também estende funcionário, ou seja, existe aquela relação de herança, tá? Ele também precisa ser autenticado, tá? Ele precisa de um login lá. Só que o que é que acontece? Além de verificar essa senha, eu tenho que verificar se o departamento dele, desse gerente específico, tem acesso, né? O que é que ele tem acesso? Ele não vai ter acesso a tudo. Ele vai ter acesso, um acesso maior, né, do que o engenheiro, por exemplo, tá? Em algo mais específico. Mas ele não tem acesso a tudo. Então, eu ainda preciso ter essa definição. Então, percebam, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês percebam que o autentica do gerente, ele é diferente do autentica do diretor. Beleza? O diretor tem pleno acesso. Ele autenticou, já foi. Ele acessa o que ele quiser. O gerente, não. Existem ainda algumas restrições do que ele pode acessar. Certo? E aí, como é que eu vou resolver, tá? Sem ter que criar um método para cada tipo. Tá? Então, eu não quero criar um método aí para cada tipo. Certo? Eu preciso trabalhar, porque o que é que acontece? Se eu colocar na minha classe funcionário ela é abstrata. Isso quer dizer que se eu colocar um autentica lá em funcionário, diretor, gerente, engenheiro e o outro eu não lembro, secretário. Os 4 vão ter que ter esse método autentica. Essa não é a minha ideia. Eu não quero isso, porque nem todos precisam se autenticar, tá? Então, se eu fizer só aqui, eu não posso. Então, uma solução seria criar
uma outra classe intermediária, que seria o funcionário autenticável. Tá? Então, eu mantenho o secretário, mantenho o engenheiro, beleza, eles não precisam de autenticação. E quem precisa de autenticação, ele vem para cá, ó. Ele vai herdar aqui de funcionário autenticável. Então, eu posso colocar aqui, tá? O método, né? A assinatura do método, ele nem está como abstrato, mas eu poderia colocar aqui como abstrato, tá? Esse funcionário autenticável. E aí eu chamo o Public Abstract Void Autentica, tá? Passando a senha. Isso quer dizer que tanto o diretor quanto o gerente vão precisar fazer essa implementação. Resolvido o meu problema, show de bola. Mas vamos melhorar a coisa toda. Vamos dizer que os meus clientes que fazem o acesso, eles também precisam se autenticar. Tá? Então, eles também precisam passar lá por um login e senha. Eu preciso verificar se realmente aquele cliente está cadastrado, para que ele possa ter o acesso. Aí você diz assim, Cris, isso aí tá fácil. É só colocar aqui, ó, o cliente também sendo aqui uma especialização dessa classe intermediária. Só que acontece, essa classe intermediária é funcionário autenticável. Então, os dados que estão vindo aqui são de funcionários. Tá? Então, pode ter, por exemplo, um número de matrícula desse funcionário dentro da empresa. Cliente tem um número de matrícula dentro da empresa? Não tem. Ou seja, é uma herança sem sentido. Eu não poderia, para resolver um problema desse, simplesmente colocar cliente aqui como recebendo aqui, ó, herança, né, desse método autentica de funcionário autenticável. Concordam comigo? Uhum. Seria estranho, né? Acompanhando o raciocínio, né? Para que vocês vejam a necessidade da criação da interface. Tá? Olha ela aí. Então, justamente como o cliente ele não tem essas informações em comum com o funcionário, não tem lógica eu criar aquela herança, seria totalmente sem sentido. Então, ao invés disso, o que é que eu faço? Eu crio uma interface, no caso aqui, ó, autenticável, é a minha interface, que vai ter aqui dentro aquele método autentica, tá? Boolean autentica dentro do parâmetro int senha. Quem vai implementar ele? Diretor precisa implementar, gerente precisa implementar e cliente precisa implementar. Consigo resolver esse problema sem criar heranças sem sentido. Pode falar. Então é meio que a gente está criando uma herança só de métodos. Tipo, a gente herda os atributos de quem a gente precisa herdar, por exemplo, diretor e gerente herda os atributos de funcionário e os métodos que tiver lá, e os métodos que há no autenticável, que não vai ter atributo, ou vai ter? Ele pode ter atributo na interface? Só constantes. Constantes, né? E como seriam essas constantes? Tipo, seria um númerozinho, sei lá, tipo 99, e você multiplicaria esse 99 aí por alguma coisa? Então, por exemplo, como eu botei lá, o pi, por exemplo. Sim. Ninguém pode mudar. E quem vai implementar a interface vai usar essa constante. Que está lá. Tá? Então, se eu precisar, por exemplo, se existisse a possibilidade, nesse caso aqui, da pi, tá? Da minha constante pi, eu não quisesse utilizar com aquela precisão que existe lá na classe math. Eu quero algo mais sucinto, só 3.14. Posso utilizar ela aqui. Posso definir ela aqui. E se os métodos aqui precisarem utilizar, eu já vou chamar direto pi. Eu não preciso mais declarar pi aqui dentro, pi aqui e pi aqui. Por quê? Porque já tem aqui e eu já posso utilizar. Certo? Então, gente, a questão da interface, ela vem aí justamente resolver um outro detalhe que vocês talvez tenham passado batido. Vocês lembram da hierarquia múltipla? Tá? Que eu disse que vocês podiam ter... que vocês não podiam pegar uma classe, herdar de duas. Certo? Percebam aqui, ó, por exemplo, o diretor. Eu ia perguntar já, professora. O diretor, agora a gente resolve esse problema. Certo? Então, o diretor, ele tanto herda de funcionário, quanto herda de autenticável. Então, o que antes não podia ser feito, tá? Por quê? Herança múltipla de classe existe no Java? Não. Não existe herança múltipla de classe.
Ou seja, isso aqui não podia ser uma classe. Eu não posso ter uma classe aqui e uma classe aqui, e essa classe aqui herdar as duas. Isso não existe no Java, tá? Não existe de forma nenhuma. Se eu não me engano, no C já existe, por exemplo. Acho que é no C. Existe. Mas aqui o Java ele não implementa. E como é que ele resolve justamente essas questões de, poxa, mas tem algumas informações que são comuns, tem comportamentos que são comuns a classes que, na realidade, não existe uma relação de herança, como acontece com o cliente. Como é que eu faço? Tá? Eu crio uma interface e essa interface ela pode ser implementada por qualquer um. Tá? Então, quando o diretor diz que vai implementar autenticável, ele vai pegar todos os métodos que tiver lá e vai dar corpo a esses métodos. Tá? E aí eu resolvo justamente a questão da herança múltipla. Certo? Então, no Java não existe herança múltipla de classe, mas existe de interface. Tá? Eu coloquei essa questão numa prova minha e a galera, a grande maioria errou. Tá? Porque só lembrava da herança múltipla de classe. Quando você está trabalhando com interface, você justamente está criando essa atmosfera de hierarquia múltipla. Hierarquia não, desculpa, herança múltipla. Tá? Certinho? Ô, Cris, Oi, pode no falar. caso vai ser um extends, é isso? Ou não? Não. Vai ser o implements. Vixe, Maria. Eu estou dizendo que eu vou implementar a interface. Ela não tem corpo, ela não tem implementação, ela só tem assinaturas. Quando eu faço essa relação aqui, eu estou dizendo que o diretor vai implementar a interface. Ou seja, ela vai dar corpo a todos os métodos da minha interface. Certo? Então, o de cá é o extends. Então, diretor extends funcionário, implementes autenticável. Tá? Então, aqui, ó. Public class gerente, o que é que ele faz? Ele extende funcionário, ou seja, ele tem uma herança direta aqui, ó, uma relação de herança com funcionário. Então, o gerente é um funcionário, só que ele implementa autenticável. Nesse caso aí, se eu fizer primeiro implementa autenticável e depois estender funcionário, dá erro, né? Tem que ser sempre nessa ordem aí, né? É. A gente tem essa ordem aí para seguir na história toda. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, todos os atributos e métodos que eu tenho e as extensões, né? A parte de herança, eu tenho tudo aqui. E aí eu tenho aqui, ó, public boolean autentica int senha. Esse método aqui é justamente, ó, o método da interface, tá? Então, ó, boolean autentica int senha. Então, ó, ponto e vírgula, ou seja, não tem corpo. Isso quer dizer que eu estou implementando, eu estou dando um corpo a ela. Pode falar. A interface ela vai ter todos os métodos, incluindo o da classe abstrata funcionário, eu só preciso colocar lá o adicional. Por exemplo, a classe, vamos imaginar, no caso é uma classe gerente ali que eu estou vendo, né? Isso. Vamos pensar que eu criei vários métodos lá, mas na interface eu só coloquei 2. Estaria errado isso? Não faz sentido para mim, né? A meu ver, mas estaria errado isso? Não. O que acontece é o seguinte, se aqui tivesse mais um método, você teria que implementar ele aqui. Que nem eu estava falando, né? Só trata de obrigação, né? Se você colocou na interface, tem a obrigação de implementar na... Exatamente, por isso que é um contrato. Então, quando você assina um contrato, você está dizendo que você vai cumprir aquele contrato. O contrato de uma interface, quando você diz que quer utilizar uma interface, o contrato diz justamente que você deve implementar todos os métodos que existem nela. A classe abstrata também é obrigatória? Os métodos não, né? Fica opcional. Não. É obrigatório a classe concreta implementar os métodos abstratos. Entendi. Então fica opcional os métodos da classe abstrata. Porque às vezes nem Os sempre vai métodos que precisar, são né? dele mesmo, que não são abstratos, você não precisa. Só se você quiser reescrever algum comportamento.
Vamos... sim, aqui só para mostrar para vocês. Utilizando, né? Então, eu posso criar aqui, ó, um método login, ó, que de parâmetro vem um autenticável A. Tá vendo? É como se você estivesse chamando a classe, né? Por exemplo, cartões C, que eu estava usando lá, cartões C. Então, autenticável A, tá? Não é que vai existir um objeto, né? A. O que ele está fazendo, na realidade, é todos que utilizarem, que implementarem essa interface autenticável, é um autenticável, tá? Então, quando eu chamo aqui, quando eu passo aqui como parâmetro autenticável A, vai vir aqui um gerente ou um diretor, tá? Então, se vier um gerente ou um diretor, aí ele já vai chamar aqui, ó, através do gerente ou do diretor, vai chamar o método autentica, porque só eles que têm esse método, ou cliente, né? Então, os três eles são um tipo aqui, né? Eles implementam autenticável. Então, eu posso chamar dessa forma, passar eles como parâmetro dessa forma, para que fique um método genérico e que todos esses tipos, todas essas classes consigam utilizar o mesmo código, e eu faço o reuso de código aí. Prof. Oi. Não entendi. Esse autenticável A é um método ou é a interface? Não. Estou passando como parâmetro, tá vendo? Então, não é método. Estou passando como parâmetro. No caso, o autenticável é como se fosse uma classe, né? No caso, é a interface. No caso, é a entidade, né? A entidade que eu tenho lá. Tá? Isso. Então, quando eu boto aqui autenticável A, eu estou dizendo que qualquer classe que implementa a minha interface autenticável pode vir aqui no parâmetro. Ou seja, entendi. quando eu chamar esse login, eu posso passar aqui login e passar aqui dentro um gerente, posso chamar login e passar aqui dentro um diretor, ou posso chamar um cliente aqui dentro, tá? Passando aqui no parâmetro um cliente. Por quê? Porque todos implementam autenticável, tá? Então, a gente configura aqui, ó, como se eles fossem permitidos, porque eles estão implementando aí autenticável. Então, ó, traz justamente essa flexibilidade, tá? Então, a interface ela consegue trazer essa flexibilidade para a gente. Certo? Então, é muito comum você ter uma interface autenticável nos sistemas por aí da vida. Beleza? A relação de interface com classe abstrata. Gente, Então, olha só. Interface e classes abstratas, que é justamente aquela questão que estava colocando, tá? Só para fechar essa ideia. Então, ao contrário aí da parte de herança, né, das classes abstratas, limita a classe a herdar somente uma classe pai por vez, na interface você pode implementar várias, certo? Então, uma classe pode implementar várias interfaces. Como é que eu faço isso? Depois do implements é só separar por vírgula, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, public class carro, implements motor e veículo. Isso aqui não é possível com extends. Justamente porque não permite herança múltipla de classe. Então, eu não poderia colocar aqui class carro extend, ou class moto extends carro moto não, né? Ficou feio. Moto ficou complicado. Caminhão. Vou botar caminhão, fica mais fácil. Então, classe caminhão extends carro. Tá? Beleza. Extends carro e pode botar assim uma vírgula, extends uma outra classe. Não pode. Vocês viram que isso não pode. Por quê? Porque o Java não permite herança múltipla de classe. Então, você só extendes uma classe, não é isso? Lembram que eu fiz a pirâmidezinha, né? Então, uma chama a outra, que chama a outra, que chama a outra. Uma não pode herdar de duas. Só que na interface eu consigo. Então, aqui, por exemplo, a classe carro, ela implementa tanto motor quanto veículo, tá? Então, os comportamentos que estão aqui em motor e que estão em veículo devem ser implementados pela minha classe carro, tá? Então, herança múltipla de interface você pode tranquilamente. Basta você colocar aqui, ó, depois do implements, todas as interfaces separadas por vírgula, só que aí você tem que implementar os métodos de cada uma dessa interface. Bom, uma classe abstrata ela não necessita que todos os métodos sejam abstratos, enquanto que na interface só devemos definir as assinaturas do método, tá? Então, lá na classe abstrata, eu posso ter uma classe abstrata e nem ter métodos abstratos. Lembra? Eu posso só colocar o abstract lá na class e os métodos eu nem coloquei método abstrato, certo? Então, eu não tenho uma obrigação
Muitas vezes acontece de eu ter uma classe abstrata, herdar de uma classe abstrata, e eu não tenho nem método que eu tenho a obrigação de implementar. Mas quando eu trabalho com interface, não. Aí, como eu sou na interface, eu só tenho assinatura, eu preciso fazer essa implementação. Peraí, professor, eu acho que você vai ter que repetir essa última parte. Na classe abstrata, eu tenho que sempre colocar public void abstract, né? Isso. É a assinatura do abstrato. E na interface eu não preciso colocar, né? Não, não, mas o que é que eu falei é o seguinte, calma lá, vamos lá. O que é que eu estou falando? Quando eu tenho uma classe abstrata, lembra que eu boto lá public, abstract class, carro, certo? Então, eu estou dizendo que era uma classe abstrata. Só de eu colocar esse abstract lá na declaração da classe, ela já é abstrata, eu nem preciso ter método abstrato dentro, não é isso? Eu posso ter todos os métodos normal. Mas se eu coloquei o abstract lá em cima, eu já digo assim, olha, eu não posso instanciar um objeto dela, porque ela é uma classe abstrata. Acabou. Só que se eu colocar um método abstrato dentro da minha classe abstrata, aí eu preciso que a minha subclasse implemente aquela classe. Ou aquela classe não, desculpa, aquele método. Só aquele método existe aquela obrigatoriedade. Por quê? Porque aquele método é abstrato. Aí eu preciso, tá? Mas o que é que acontece na interface? Eu não tenho essa possibilidade, tá? De implementar um método, tá? Eu tenho que implementar todos. Por quê? Porque na interface só vai ter lá a assinatura desses métodos, certo? Então, todos são abstratos. Na classe abstrata, eu posso ter 0 ou até todos os métodos abstratos. Enquanto na interface, todos são abstratos. Basicamente, é isso que está dizendo aqui, tá? Nesse campo aqui. Entendido? Daqui a pouco eu mostro um exemplo. Vai ficar mais fácil. Uma classe abstrata pode conter campos, construtores e aplicar propriedades. Então, como uma classe tradicional, tá? Eu posso ter numa classe, eu posso ter atributos, eu posso ter constantes, eu posso ter aí construtor, eu posso ter métodos que trazem aí justamente o comportamento. Então, tudo isso eu tenho de uma classe. Enquanto na interface, eu só posso ter aí as constantes e os métodos, tá? A assinatura dos métodos. Ou seja, campos e construtores eu não posso, tá? Então, essa é a diferença entre elas. Tenho aqui, por exemplo, tem um exemplo para vocês, tá? Esse exemplo já está implementado. Então, eu tenho aqui um diagrama que mostra o seguinte. Eu tenho uma classe poliedro, tá? Então, uma classe poliedro. Essa classe poliedro tem aqui quantidade de vértices, de arestas, de face, 2 lados e 1 altura. Tá? São os atributos. Tenho 2 métodos. Um método que verifica se é um poliedro convexo, tá? E aqui está a relação, né? Que diz que é um poliedro convexo. É quando isso aqui é satisfeito, tá? O vértice menos arestas mais faces é igual a 2. Tá? Quando isso aqui acontece, ele é um poliedro convexo. E aí eu retorno true nesse método. E tem um método toString aqui, que vai fazer a impressão de área e de volume, e vou dizer se ele é ou não é convexo, tá? Então, são essas as informações que tem que ter no meu toString. Beleza. Aí, eu tenho aqui uma especialização, né? Uma relação de herança. Então, um cubo, ele é um poliedro. Um paralelepípedo retângulo também é um poliedro, tá? O que é que eles têm aqui de diferente? O cálculo aqui, ó, da área, tá? E de volume vão ser específicos, tá? Então, vão ser específicos aqui esses mocinhos. Eu podia dizer aqui que a área do cubo é 6 vezes A. 6 vezes A, se eu não me engano é. E aí o volume A vezes A vezes A vezes A, tá? Então, os 3 lados aqui do cubo. Eu tenho aqui o cálculo de área e de volume do paralelepípedo retângulo, tá? Então, também tem o cálculo aqui, belezinha, tá? Então, tudo comentado aqui, o que é preciso fazer. Só que aí existe aqui, ó, essa relação aqui com uma interface, tá?
Então, minha interface aqui, ó, e forma geométrica. Então, é muito tradicional que vocês encontrem esse izinho aqui, ó, na frente também da nomenclatura. Tá? Muita gente coloca esse izinho para dizer que é uma interface. Alguns usam só a terminação, o vel, né? Autenticável. O que mais que eu posso dizer? Não me vem à mente muita coisa, não. Mas usem o exemplo do autenticável. Então, tem essa terminaçãozinha. Então, vocês encontram geralmente dos dois formatos. Bom, e o que é que eu tenho aqui? A minha interface, eu tenho dois métodos, o calcula área e o calcula volume. Então, percebam aqui, ó, que em poliedro não tinha, tá? Apesar dele pedir aqui, ó, a impressão de área e de volume, aqui não tinha. Esses métodos não existiam aqui, nem existiam aqui, tá? Nenhum dos dois. Mas aqui, ó, na forma geométrica, tem o calcula área e o calcula volume. Então, isso quer dizer que essa relação aqui, ó, está dizendo que poliedro vai implementar forma geométrica, tá? Então, ele implementa essa interface. E quer dizer também que a minha classe cilindro também implementa a interface. Então, eu também faço um cálculo de área e de volume. Só que eu tenho atributos raio e altura. E aí eu tenho aqui um construtor e um toString que vai mostrar aí como é que vai ficar esse cálculo de área e volume, tá? Basicamente, é isso que eu tenho. Beleza. Então, ó, comecei aqui ó, com forma geométrica, tá? Minha interface. Então, eu botei aqui, ó, public, interface e forma geométrica. E defini aqui, ó, que quem implementar essa interface vai ter que implementar um método calcula área e um método calcula volume. Então, percebam que eu não falei como é que ele vai fazer esse cálculo, tá? Eu só digo que precisa existir um cálculo de área e um cálculo de volume. Pronto, só isso. Prof. Aí quando eu criar o método, eu coloco, calcula a área e coloco o que precisa ou já posso fazer direto aí? Porque, por exemplo, calcular a área do cubo e a área do cilindro são coisas diferentes, então eu especifico em cada um? Então, cada Isso um aí, vai ter que ter o seu método próprio. a interface é só para a gente não ter que estar digitando calcular a área cilindro, Não, calcular a área você cubo, né? precisa. Você precisa botar calcular área, calcular volume. Não, isso sim, no caso, só que aí a gente fazendo a interface retira a necessidade de eu fazer calcular a área cubo, calcular a área Sim, cilindro. Aí, no caso, ele já vai reconhecer pelo que vier antes do ponto, tipo cubo, ponto, calcular a área, né? isso. O Cilindro, que é que ponto, calcular a área. acontece? Quando eu coloco a interface aqui, ó, percebam que tem um comportamento que é comum tanto a poliedros quanto a cilindro. E eu só vou conseguir fazer isso por causa da minha interface. Porque em nenhum momento eu poderia, por exemplo, colocar cilindro sendo um tipo poliedro, tá? Eu teria que refazer tudo de novo, do mesmo jeito, tá? Então, a interface já vem aí, né, com essa reutilização, tá? Então, eu já estou fazendo reuso aqui quando eu trabalho dessa forma, tá? Então, olha só. Vou aqui para o meu poliedro. Tá? Vou logo para o cilindro, que é o mais fácil. Tá? Então, o cilindro, ele implementa em forma geométrica. Tá? Então, percebam que ele não tem relação de herança. O que ele tem é a relação com a interface. Então, implemente. Tá? Então, ele está dizendo que ele vai implementar em forma geométrica. Ele tem um raio normal, uma altura, um construtor. Criei o get e o set de raio. Criei o get e o set de altura. Tá? Fiz aqui, ó, um toString, tá? Que aí eu chamo o calcula área, e um volume, que eu chamo aqui o meu calcula volume. E aqui, ó, eu tenho que implementar os dois métodos que vêm lá de interface, tá? Então, ó, public double calcula área, que tá lá, é a mesma assinatura, idêntica à que tá aqui, ó. Double calcula área, tá? Cadê? Volta aqui. Certo? Aqui eu botei o public, tá? Aqui dentro do forma geométrica de interface não precisa, porque a gente já sabe, né, que todo método que está lá dentro, ele é público, tá? Ele é público e ele é abstrato, certo? Então, aqui eu já deixei public double calcula área. E coloquei um corpo para ele, tá? Então, retorna 2 vezes π vezes r
vezes altura mais o raio. Tá? Eu procurei essa fórmula em algum lugar, viu, gente? 2πr multiplicado por altura mais o raio. E aqui eu tenho o cálculo do volume, tá? Que vai ser πr ao quadrado vezes altura, tá? Então, seria a fórmula de cálculo de volume de um cilindro. Então, percebam o seguinte, ó, se eu comentar aqui, ó, o calcular a área, certo? Beleza? O que acontece? Ele vai dar problema. Por que ele vai dar problema? Olha lá, ele vai dizer, vai reclamar que você não implementou o calcular a área. Por quê? Porque você assinou um contrato com a interface. Você necessita fazer essa implementação. Então, você precisa criar aqui o calcular área, tá? Então, como o cilindro implementa, então ele precisa ter lá. Se eu tivesse aqui, ó, no forma geométrica, eu poderia ter aqui, por exemplo, double π igual a 3,14, tá? Então, double π 3,14. Isso quer dizer que eu tenho uma constante chamada π, do tipo double, que tem como valor 3,14. Eu poderia aqui, ó, em vez de eu utilizar a mef.π, que traz aquele número π, né? Com aquela precisão, eu poderia usar aqui só π. Por que eu posso usar só π? Porque já foi definida essa constante na minha forma geométrica. Então, ela já existe e está disponível para mim porque eu implemento a interface. Então, eu posso utilizar ela aqui dentro. Ele ficou azul ali porque ele entendeu que é uma constante? Isso. Entendi. É porque eu pensei que o pi era a palavra reservada e por isso que ele tinha ficado azul. Não. Se eu colocar aqui, em vez de π, eu boto aqui A. Olha lá. Sim. Entendi. Eu estava justamente me perguntando, tipo, como é que ele faz essa diferenciação se não tem nem public void ou sei lá, tá ligado? É porque ele não precisa do na hora do final. igual, né? Ele vai na hora do igual. Quando ele recebe alguma coisa, né? Por definição, aqui na interface, ele já considera que qualquer campo declarado ele é uma constante. Então, é como se eu estivesse usando o final aqui, tá? Só que eu não preciso digitar o final, que é o que define uma constante. Certo? Então, beleza. Vou agora para o meu poliedro, tá? Então, o meu poliedro, o que é que eu fiz aqui no meu poliedro? Eu botei aqui o Public Abstract Class Poliedro implementa forma geométrica, tá? Então, ele implementa forma geométrica. E eu deixei... Tá. O que acontece? Eu trabalhei, apesar de lá no diagrama não estar como sendo uma classe abstrata, eu deixei como abstrata por entender que, apesar de existir vários tipos de poliedro, os cálculos de área e volume são específicos para cada tipo, tá? Então, não existe uma fórmula geral para alguns poliedros, né? Então, essa diferenciação seria muito complicada para a gente estar trabalhando agora, tá? Teria que fazer uma pesquisa maior para ver se realmente, né, existe uma forma genérica, quais se enquadram na genérica, quais não se enquadram, esse tipo de coisa. Então, eu preferi, nesse caso aqui, trabalhar a classe poliedro como ela abstrata. Ou seja, eu não vou implementar, nesse caso, calcula área e calcula volume, apesar de eu implementar forma geométrica. Aí você diz assim, ué, Cris, mas quem implementa a forma geométrica, ele necessariamente não precisa implementar esses métodos, tá? Precisa, mas o que acontece? Por ser uma classe abstrata, eu posso repassar às minhas filhas que ela faça isso aí por mim, tá? Por ser abstrata. E eu não preciso nem definir como métodos abstratos. Eu nem preciso definir como métodos abstratos, porque são métodos que eu já deveria fazer essa implementação. Então, se eu tirar aqui, por exemplo, o abstract, ele começa a dar erro. Por quê? Ele vai dizer que eu não implementei nenhum dos dois aí, ó. Tá vendo?
Não implementei aí o calcular área. Cadê o calcular o volume? Está aqui? É? Não. Mas eu tenho que ver. O que foi que ele fez aqui? Daqui a pouco eu olho qual foi a diferenciação. Vou salvar aqui. Então, ó, ele começa a reclamar que a implementação que deveria existir não foi feita, tá? Por quê? Porque se ele implementa a interface, ele precisa implementar, ok? Mas eu não repassei para o poliedro essa questão. Então, quem vai ter que fazer essa implementação, eu repassei para os meus filhos, tá? Então, quando eu coloco aqui o abstract, o que é a obrigação do poliedro passa a ser a obrigação das minhas filhas, tá? Então, as minhas filhas aí passam a ter essa obrigação. Então, aqui, cubo, tá? Apesar dela só estender poliedro, tá vendo que ela não implementa em forma geométrica? Na realidade, por herança, ela precisa fazer essa implementação, já que a mãe não implementou. E aí, eu preciso aqui, ó, do calcula área e do calcula volume, tá? Então, eu preciso delas duas aí. Mas se o poliedro tivesse implementado, aí eu não aí elas não precisariam. Tá? Deixa eu botar aqui antes. Tá vendo? Se eu tiro o calcular área, ele começa a reclamar. Por que ele começa a reclamar? Porque, por herança, eu preciso implementar o calcular área. Porque a minha classe lá, poliedro, ela é abstrata. Se ela não fosse abstrata, eu já não tinha mais esse problema, tá vendo? Se eu tirar aqui, ó, o abstract, e volta aqui no cubo, ó lá, deixou de existir esse problema. Porque eu deixo de ter a obrigação. Beleza? Mais ou menos, mais ou menos. Tipo, você tinha solucionado uma dúvida e agora você criou outra. Tudo bem. Por partes. Eu estava justamente me perguntando se eu teria que colocar esse... Quando eu tenho a herança, existe a minha superclasse, ela tem a obrigação de implementar uma interface e ela não fez, essa obrigação passa às suas filhas. Então, a minha poliedro aí, tá? Ela devia implementar o calcular área e o calcula volume. Só que o que acontece? Ela é uma classe abstrata. Então, quando eu coloco o abstrato, eu estou obrigando as minhas filhas a implementar o que eu não implementei de interface. Certo? Só porque eu botei o abstract. Acho que eu entendi agora. Faz um pouquinho de sentido. Tipo, meio que você pega a interface e você bota lá dentro e você manda para os outros. Aí eu repasso para minhas filhas o que eu devia ter feito. Certo? A classe teste, eu fiz só alguns testes aqui, tá? Então, criei um poliedro cubo, criei um paralelepípedo e um cilindro, tá? Percebam aqui, eu quero mostrar para vocês, que eu criei tanto... atribuir valores, tá? Diretamente no meu atributo. Quanto eu utilizei também o set para fazer essas alterações. Alguém sabe me explicar por que funciona eu utilizar tanto direto aqui chamando, por exemplo, ó, P2.lado, quanto se eu tivesse usado aqui, ó, P2. É público, né? 7. Público? Não é público, não. Não? Não. E o encapsulamento, amore? Olha lá o Então, poliedro. justamente, por isso que eu pensei que tivesse funcionado. Eu não vi ao certo, tá ligado? Ele é protected. Tá vendo? Quantidade de vértices, arestas, os lados. Volta lá na classe teste. Vamos ver se... Botei na classe teste. Porque está no mesmo pacote? Exatamente, Mili. Aí sim. Se ele tivesse private, ele não iria, né? Não, direto não. O que acontece? Entendi. Porque, assim, muitas vezes, quando a gente trabalha com protected, as pessoas têm a ideia de que só quem é subclasse
vai poder fazer o acesso direto, tá? E aí eu estou aí numa classe teste que não é sub, tá? De poliedro. E eu consigo fazer essa manipulação direta. Por quê? Porque o protected, além das sub, quem está no mesmo pacote também tem essa visibilidade, tá? Mas, por exemplo, se alguém num outro pacote quisesse utilizar a minha classe poliedro, ela não ia conseguir fazer o acesso direto, tá? Porque ela não pertence ao mesmo pacote. Ela só poderia fazer a partir do 7. Só poderia modificar a partir do 7. Dentro da mesma classe, dentro do mesmo pacote, a subclasse também consegue visualizar. Todo mundo consegue? Não, nem todo mundo. Quem está fora do pacote, está em outro pacote, não consegue fazer esse acesso, tá? Direto. Então, só para reforçar para vocês esse pequeno detalhe. Rodei, olha lá, ó. Então, primeiro aqui, ó, eu criei um cubo, tá? E aí o cubo, eu chamei aqui o toString do meu cubo, tá? Então, aqui, ó, o cubo, ele tem o calcula volume e o calcula área. Quando eu chamei aqui, eu chamei de P1, que é aqui, ó, o meu cubo aqui, ó. Ele vem aqui, como não existe lá na cubo, ele vem para o poliedro, tá? E aí ele vem aqui no toString, ó. Chama aqui, ó, calcula área e calcula volume. Calcula área e calcula volume não existe aqui, tá? Mas ela pertence lá ao cubo. E aí ele vai lá no cubo e calcula. Tá? Então ele consegue fazer isso aí tranquilamente. O cubo chamou, tá, o toString. Como ele não tem, ele buscou o toString que tem lá, a implementação que tem de poliedro. Poliedro chamou métodos que estão definidos dentro de cubo. Então, ele executou os métodos lá que estão em cubo. Tá? Então, verificou aqui. Tanto calculou a área, calculou o volume, quanto verificou se ele era poliedro ou se ele era convexo. Tá? A partir daqui, ó, do é convexo. Bom, depois eu peguei aqui um paralelepípedo retângulo, tá? E também chamei, né, o toString aqui, o toString. Ops. Chamei aqui o toString, então ele também fez a mesma implementação, só que agora é para o meu paralelepípedo retângulo. E por último aqui eu chamei o do cilindro, tá? Então, 7A altura, o 7 raio. E aí, ó, ele é private, o cilindro. E aí eu preciso utilizar o 7, ó. Eu não posso acessar direto a altura e o raio. Eu não consigo. Tá? Então, eu tive que chamar o 7 nesse caso aqui. Chamei o toString de cilindro e aí ele já trouxe aqui uma outra formatação. Ele não precisa mais dizer se é um poliedro ou não. Tá? Não parei para fazer parte de casas decimais, nada disso. Tá? Então, por isso que está assim, grandão desse jeito. Certinho?